Oi pessoal, então hoje nós vamos fazer uma mandala. Essa mandala foi a pedidos. Eu tenho umas alunas, eu tenho uma turma, né? E nessa turma elas fazem aula comigo mensal. Não nessa época de pandemia, né? Que nós estamos parados de aula, né, no espaço físico. Então, mas quando normalmente eu falo que elas são minhas ficantes, porque elas não vêm, né, todos os sábados para aula. Elas moram em outra cidade, fica caro transporte, pedágio, né, a aula. Então elas vêm uma vez a cada um mês e eu falo que elas são minhas ficantes. E às vezes elas me pedem, né, ai, Reni, faz tal coisa que eu queria aprender. E uma dessas minhas ficantes pediu para eu fazer uma mandala. E aí eu já estou aproveitando, né, essa aula para compartilhar com todo mundo. Aqui, olha, eu tenho um pedaço de MDF. E aqui eu fiz uma pátina. Como que eu fiz essa pátina aqui, olha? Eu passei um branco em tudo, lixei. Passei com rolinho, tá? Um branco em tudo. Aí eu lixei. Eu fiz nesse sentido. Aqui, olha, depois eu explico pra vocês. Então, depois eu passei o ocre, amarelo ocre aqui. Só que antes eu dei uma aguadinha no amarelo ocre, tá? Aí com um pincel grande, eu passei assim, olha, o amarelo ocre e tirei com a esponja, tá? Ó, fazendo assim com a esponja, tá bom? A esponja, o lado amarelo, a esponja que a gente lava a louça. Depois de seco, eu fiz a mesma coisa com o gel envelhecedor tabaco. Dei uma aguadinha nele também, pode ser com gel matizador, tá, gente? Eu fiz com água. Então eu dei uma aguadinha nele também, deixei ele bem ralinho, passei aqui e tirei com a esponja do mesmo jeito. Não sei se dá pra vocês verem, ó, formou aí essa pátina. Aqui eu já estava fazendo o andamento da mandala, depois eu percebi que eu não estava gravando. Então eu fui lá e tirei tudo de novo, porque eu preciso mostrar pra vocês o passo a passo. Na hora que eu fui tirar, eu passei a esponja úmida aqui para tirar, lixei, passei a esponja úmida para tirar tudo, para começar do zero. É claro que ele tirou a minha pátina, mas isso não tem problema, tá? E aqui, olha, vocês podem observar, deu ficou mais claro. Eu já vou usar isso, tá? Eu já vou usar essa técnica aqui a meu favor para dar uma luz na minha mandala, tá bom? E aí essa mandala, como sempre, né, eu vou baixar a câmera para vocês acompanharem. Essa aula vai ser um pouquinho maior porque eu vou falar com vocês, né? Eu vou explicando o que eu vou fazendo. Mas a mandala nós podemos trabalhar de várias maneiras. Podemos trabalhar ela pessoalmente, né? De acordo com as nossas necessidades. Nós podemos trabalhar a mandala com cromoterapia, que é o uso aí das cores. Isso também vai de acordo... É muito pessoal, gente. Uma mandala, ela é muito pessoal. Mandala é o círculo da vida, né? O universo é uma mandala. Nós temos mandala o tempo todo aí em frutos, em flores, em legumes. A teia de aranha, né? Que é uma mandala perfeita. Então, nós vamos trabalhar aqui, eu vou partir do ponto da cromoterapia, tá bom? Nós vamos trabalhar com cores terrosas. E aí, à medida que eu for usando, eu vou falando essa questão das cores, né? A gente vai discutindo, conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Nós vamos usar pincel pituá, né? Nós vamos usar tintas, a que vocês tiverem. Eu estou usando aqui eu tenho. Eu falo que não precisa fazer uma lista e comprar, né? Vai usando a que vocês têm, vai adaptando com as cores que vocês têm. E como eu falei, né, a mandala vai ser de ordem pessoal, é muitas cores, né? E por incrível que pareça, gente,
É assim, olha, a cor que mais vibra é a cor que mais a gente está precisando, né? Então, não é a que está em excesso, a cor que eu gosto, não é a cor que está em excesso, é a cor que está me faltando. Olha que interessante, a gente começa a vibrar por aquela cor. Então, vamos lá. Vou baixar aqui para eu explicar aqui esse espaço e todo o processo, tá bom? Acompanhem aí. Então, aqui, olha, o espaço que eu desmanchei, né, que eu estava fazendo e achei que eu estava filmando aí, não estava. É o seguinte, ó, tem aqui o papelzinho comigo. Nessa placa, eu vou usar metade do desenho dessa mandala, tá? Então, eu vou colocar aqui a metade. Bem, se eu passo tinta aqui, vai ficar essa cor e as cores que eu estou passando, né? E eu quero um outro fundo na mandala. Eu não quero que apareça esse fundo da placa, eu quero outro fundo. Então, o que que eu faço? Eu vou colocar aqui onde eu quero, delimitar a área que eu quero que vai a mandala. Então, eu comentei que essa daqui, ela vai só metade, né? Ela não vai inteira. Esse projetinho aqui, ela vai só metade. Aí, eu vou demarcar esse espaço que ela vai com um pouquinho de tinta branca ou qualquer cor. Pode ser até o envelhecedor, tá bom? O envelhecedor tabaco. Eu vou dar uma marcada, ó. Posso começar aqui, olha, pela pontinha assim, olha. Se eu fosse fazer ela inteira, eu ia demarcar ela inteira, tá? Então, é isso daqui. Tiro. Então, eu delimitei aqui o espaço que vem a minha mandala. Observa o que eu falei, né? Então, aqui, quando eu coloco a máscara de acetato, eu coloco aqui, olha. Aqui vai as cores que eu quero, no vazado. E aqui, né? Aqui fica a cor da madeira. E é isso que eu não quero, né? Eu quero que fica uma outra cor. E eu vou colocar uma cor escura aqui pra esse desenho da mandala aparecer no escuro, tá bom? Pra depois a gente fazer a mandala. Eu vou colocar um marrom, tá? Escolhi um marrom escuro, eu queria uma cor mais escura. É uma cor terrosa, né, gente? A terra aí que nos mantém, que nos dá abrigo, que literalmente nos dá o chão, né? Então, eu vou pôr tudo marrom aqui, porque eu quero que ela fique marrom. Só que, gente, eu não posso vir aqui, olha, tá? Ó, com o marrom ultrapassar. Eu vou pegar esse desenho aqui, olha. Então, eu vou começar aqui, olha, certinho com esse desenho, olha. Tá? E vou pintar tudo, certo? Aqui eu pinto tudo, mas aqui eu tenho que vir com essa tinta muito certinho aqui no desenho, ó. Olha só. Então, eu passei aí, olha, 2 demãos de um marrom escuro, tá bom? E aí, eu vou pôr aqui a mandala. Vou casar ela aqui certinho, olha. Casei ela aqui certinho e vou passar, olha, do mesmo marrom. Eu vou passar aqui rente, porque se ficou algum espacinho aqui, olha, que o marrom não atingiu, ele pega agora, tá? E já faz o acabamento, tá bom? Pronto. Só isso daqui. Aí eu vou secar novamente, eu preciso que esteja sequinho, porque aí fica assim, né, gente? Tira stencil, coloca stencil, tira stencil, coloca stencil.
E olha, com o mesmo pincel sujo de marronzinho, entre a mandala e a tinta, eu vou fazer uma esfumaçadinha, tá bom? Pronto, e agora eu vou colocar novamente a mandala. Mas, Reni, eu tenho que pôr cores aí, esse marrom escuro não vai me atrapalhar? Então, vamos lá. Vou colocar novamente a mandala. Casei, né? Eu falo casar, é colocar a mandala exatamente em cima do primeiro risco. E aí, eu vou com a tinta branca, tá? Pegar o branco, tirar o excesso. Porque o segredo do stencil, gente, o segredo de usar o stencil é pouquíssima tinta no pincel. Pouquíssima, tá? Nem é que tem que dar mais uma, duas demão, mas o segredo é pouca tinta no pincel. Então, vamos lá. Eu estou com pituá. Então, eu estou usando ele na vertical. E aí, com movimento circular, tá? Movimento circular, eu vou passar ele aqui, eu vou passar o branco em toda a mandala. Pra quê? Pra ficar um neutro, né? Pra eu trabalhar as outras cores. Porque se eu for trabalhar outras cores aqui, o marrom de fundo, né? Ele vai influenciar na cor, tá bom? Então, eu passo aí um branquinho pra ele ficar neutro, para eu trabalhar as cores que eu vou trabalhar aqui. Porque, na verdade, o marrom eu só quero no desenho da mandala, né? Para ele fazer um acabamento, um outro acabamento que não seja o fundo. Por isso que eu coloquei o marrom aqui. Eu acho que é essa a dúvida da minha aluna. Vou tirar aqui para vocês verem, olha, tá vendo? Então, eu vou trabalhar as cores e o meu desenho da mandala vai ficar num tom de marrom, certo? Voltei aqui antes de voltar pro lugar, eu vou dar uma secadinha aqui. Lembre-se que quando vocês forem usar ou soprador ou secador, não pode usar na máscara de acetato, tá? Não pode usar no stencil, estraga. Eu coloco aqui a fita crepe pra eu tirar um pedaço ou outro e ela não sair do lugar, tá? Agora eu vou começar a trabalhar as cores que eu quero aí. Aí a mesa começa a ficar assim, ó, com uma variedade de tintas. Vários pincéis também. Mas a gente usa pouca tinta, é que tem que ter variedade, né, na mandala, mas a gente usa, na verdade, pouca tinta. Essa folhinha, essa florzinha aqui, ó, vou começar pela florzinha do meio. Esse stencil que eu estou usando aqui é da OPA 2473, tá? A minha aluna, na verdade, vai usar um outro stencil, mas eu não tenho stencil que ela vai usar. Então, eu estou fazendo esse para ela ir pegando as dicas e transferir para o stencil dela. Mesma coisa também vocês podem fazer. Trabalha com o stencil que vocês têm aí. Então, eu vou começar com branquinho, nessa florzinha do meio. Lembra que eu falei? Eu vou com pouca tinta no pincel. É preferível eu dar mais de uma demão do que levar ele cheio, porque vaza por baixo, tá bom? Que vocês não vão perceber a diferença, porque por enquanto tá tudo no branco, tá? Foi essa florzinha aqui. Esta daqui
eu vou usar um vermelho. O vermelho que eu tenho aqui é o vermelho tomate, mas pode ser qualquer um que vocês tenham aí, tá bom? Eu gosto muito do púrpura, adoro púrpura. Mas aqui eu tenho vermelho tomate, eu vou usar aqui. Eu lavei meus pincéis. Eu lavei os meus pincéis, mas lembra, eu gosto de trabalhar com eles, não gosto de trabalhar com eles muito úmido, não. Aí eu fico enxugando bastante. Tiro o excesso, lateral. Essa tinta é uma tinta mais aguadinha, mais líquida. E aí eu vou aqui, ó. Se atingir lá o branco que eu já coloquei, tá tudo bem. Depois nós vamos trabalhar com uma sombrinha aí, tá bom? Um pouquinho sempre vai mesmo. Aqui eu vou dar 2 demãos, tá? Eu vou aguardar secar. Pra não ficar levantando o stencil toda hora, já que eu não posso secar aqui por cima, vai estragar meu stencil. E não ficar levantando ele, que corre o risco de eu, né, ter dificuldade para casar, enfim. Então eu deixo secar e dou outra demão. Nessas flores aqui, olha, enquanto que seca essas flores aqui, eu vou usar o ocre, tá? Movimento circular. Eu vou parando um pouco e vou adiantando para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque às vezes a gente não tem paciência de assistir um vídeo muito longo. Gente, eu esqueci de falar. Então aqui, olha, eu usei o vermelho. O vermelho, ele representa a paixão. O vermelho, ele representa a energia. O vermelho, ele representa a vida também, né? O sangue que corre nas nossas veias. Essa fluidez, né? O amarelo, ele representa o calor. Ele representa a luz, né? O branco que eu usei aqui, a paz. Então, a gente vai trabalhando um pouco aí. Eu gosto de trabalhar a mandala com essa significação das cores, tá? Porque, como eu falei pra vocês, as cores, elas agem sem a nossa permissão. Sem a nossa permissão, as cores vão agindo. Imagine com a nossa permissão, não é? Então, eu falo que fazer uma mandala é quase uma oração. Porque enquanto você vai fazendo, você vai vibrando, né? A luz, a energia, a vida. Então, é isso. Aqui, olha, eu vou colocar um verde. Eu vou colocar o verde atlântico, tá? Deixa eu ver se tem outro pincel aqui. Eu vou usando um monte de pincel, mas eu queria ter mais. Queria ter bastante pincel para usar. Então, eu vou usar o verde atlântico, o verde aí que representa a subsistência, né, gente? A subsistência, que são os alimentos, a natureza. Nós precisamos da natureza 24 horas. Nem sempre somos gratos ou cuidamos dela, mas sem ela nós não existimos. Então, o verde aqui para nós representa essa natureza. Aqui, olha, eu vou voltar novamente com o uso do vermelho.
que eu já falei pra vocês, né? Vida, é vitalidade, é paixão, é estímulo. Aqui, olha, eu vou usar o mesmo verde atlântico. Gente, já falei pra vocês, né? Eu não estou deixando vocês acompanharem, assim, todo as pinceladas, porque eu explico como que é e tiro, porque senão o vídeo fica muito comprido. E vídeo muito comprido, a gente não, às vezes não tem paciência nem tempo pra ver, né? Essas pontas aqui, olha, eu vou colocar no marrom, o mesmo marrom que eu usei no fundo da mandala. Esse mesmo marrom, o meu pincel já tá descarregado, né, que eu já passei aqui, ele tá descarregado. Essa flor amarela, eu vou vir aqui embaixo um pouquinho, varrendo para cima, tá, ó. Assim, ó, puxando para cima. Deixa eu suspender aqui pra vocês verem. Ai, ela sai do lugar. Ai, gente, ela sai do lugar. Não dá pra eu suspender, não. Mas vocês pegam aqui na pontinha e vai varrendo para dentro, tá? Não vai cobrir todo o amarelo. Mesma coisa aqui embaixo, olha. Aqui no miolinho da flor, tá vendo? Agora vai varrer para cima. A gente já tá fazendo aqui um sombreado. E na parte de cima, eu vou fazendo um redondinho só nas pontas, puxando um pouco para o centro. Eu deixei a câmera bem aqui em cima para vocês acompanharem. Aqui de novo, ó, bem aqui no cantinho. Dou uma varridinha para dentro. Meu pincel tá super descarregado. Aí eu vou aqui nas pontinhas, olha. Tá vendo? Olha, como se eu também dou uma varridinha para dentro. Ela já vai fazer aí uma sombra, vai dar uma profundidade, um volume, na verdade, vai dar um volume para essa minha flor, tá bom? Amarela. Eu vou tirar aqui um pouco o stencil para vocês verem o que eu estou falando, porque agora a gente começa já a fazer isso em todas as flores, né? Ó, eu vou tirar aqui. Olha só o que eu estou falando, tá vendo? Aqui, olha. Então, eu coloquei a tinta aqui no comecinho, aqui e aqui, olha. Olha que linda que tá ficando, né? Bem, pessoal, vocês viram que quando eu tiro o stencil, as cores vibram, né? Bonito, fica lindo e vai vibrando esses significados, né? Então, a mandala é quase um mantra. Aí, no vermelho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o marrom, só que nós vamos fazer com a tinta branca, tá bom? Aqui, olha, nessa folhinha, eu tiro bastante o excesso, aí daqui de cima eu vou puxar para baixo, tá? Fazendo um Vzinho para baixo, aqui nas pontinhas, olha. É imperceptível, porque assim, eu falo imperceptível porque a gente tá acostumado a trabalhar com muita tinta às vezes, né? E aqui é só um pouquinho, e aí a gente fica assim, ah, será que vai aparecer, né? Será que vai dar o efeito que eu quero? Dá sim. E é pouquinho mesmo. Mesma coisa, eu vou fazer nessa daqui de cima. Vou puxar da pontinha para baixo. Aí eu coloco o meu pincel entre o stencil e a tinta, tá? Com
Com o mesmo marrom, eu vou na parte de baixo do vermelho, tá? Então, na parte de cima, eu passei o branquinho. Na parte de baixo, eu estou indo com um pouquinho de marrom. Lembrando que é só uma das muitas possibilidades, tá, gente? Tem várias maneiras, várias cores para usar, várias maneiras de fazer. Então, eu sempre digo que essa é só uma das muitas possibilidades. A última florzinha aqui, quando a gente estava passando o vermelho, ela praticamente já fica, né, com as pontinhas do vermelho. Então, eu só venho com o pincel bem sequinho, dou uma varridinha aqui para dentro. O verde atlântico, eu vou com um pouco de envelhecedor tabaco. Se não tiver envelhecedor tabaco, pode ir com marrom mesmo, tá bom? E eu vou fazendo pontinhas. Esta pontinha, dou uma varridinha para cima. E essa pontinha aqui, olha, tá? Então, daqui eu puxo levemente para baixo. E essas pontinhas eu dou uma varridinha para cima. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou puxar, olha, um pouquinho aqui para dentro, tanto de um lado quanto de outro. Então, eu ponho o pincel aqui, olha, puxo, varro para dentro, ponho o pincel aqui do outro lado, varro para dentro, tá? Esse ponto marrom aqui, olha, eu vou fazer o sombreadinho com uma tinta dourada, tá? Ela é uma tinta metálica. Então, daqui eu vou levar para dentro, olha. E aqui eu vou puxar para cima. Começo com o movimento circular, depois eu dou uma varridinha. Agora, pessoal, essas bolinhas aqui, olha, eu vou deixar no branco mesmo, tá bom? Pra dar uma iluminada. Branco que é paz, branco que é limpeza, né? Então, eu vou deixar no branco. Movimento circular. Vou ter cuidado onde eu já pintei, para não invadir. Bem, então nós pintamos o fundo escuro, né? Aí nós preenchemos o stencil, fizemos a sombra aqui, luz, os pontinhos, vamos lá tirar, gente. Olha que linda! Olha isso, que perfeita. E vocês viram que aqui, quando eu fui lavar a mandala, porque no artesanato, todo erro vira uma técnica, né? Não existe erros. Então aqui, quando eu fui lavar, essa parte que eu já tinha feito, que eu vi que não tinha filmado, e aí eu passei aqui a lixa
passei uma esponja molhada e eu vi que ela tirou a tinta, aí eu fiz um arredondado assim, com a esponja molhada, ó, com um pouco de força na mão, ela tirou a pátina, aí ela deu uma luz aqui, eu falei, ah, não vou refazer a pátina não, vou deixar, porque essa luz vai ficar muito bonita. E olha lá, gente, tá vendo? Ficou lindo essa luz aqui, olha, né? E olha que lindo que ficou. Observem, que linda, né? O fundo escuro, as cores que foi usada, ficou uma mandala com uma vibração bem assim, ai, positiva, vamos dizer, né? Porque ela está bem alegre, né? Traz aí um ânimo, né? Uma alegria. Aqui pode trabalhar com pedrarias, pode trabalhar com pontilhismo, pode trabalhar com inúmeras coisas, né? Pode fazer várias coisas que queira aqui. Então eu vou trabalhar, eu não vou colocar pedraria, eu vou trabalhar um pouquinho com tinta aqui. Vocês vão acompanhando, tá? Então eu vou trabalhar aqui com branco, tá? Pra gente dar aquela iluminada, né? E eu tenho aqui umas ponteiras, olha. Eu comprei na Mega Artesanal. Na última Mega Artesanal que teve, eu comprei pra mandar. Olha, gente, coisa mais fofa. Então, eu vou fazer algumas aqui, tá bom? Não vou fazer tudo, não, porque eu acho que ela tá tão linda, mas eu vou fazer algumas, tá? Alguns pontinhos aqui. Então, eu vou começar com a ponta maior e vou fazer aqui, olha, no branco. Lembrando que eu posso pôr pedraria, tá? É assim, olha, pra ponta, se eu quero sempre o mesmo tamanho, eu tenho sempre que repor a tinta, tá? Se eu quero em tamanhos diferentes, aí eu não reponho a tinta. Eu vou fazer uma aqui com tamanhos diferentes, não repondo a tinta. Então, eu começo aqui, olha, coloquei uma aqui, tá? Eu quero tamanho diferente, eu continuo. 2, 3, 4, 5. Aí, ela vai diminuindo o tamanho, olha. Cadê? Tá aqui, ó. Ela vai diminuindo o tamanho e ficando bonita. Aí, eu pego novamente, olha, uma. Como já tem essa daqui, olha, eu tiro a primeira aqui e vou 2, 3, 4, 5. E eu sempre conto quantas eu coloquei, né? Pra ficar igual, tá? Vou diminuir aqui também, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, eu posso fazer isso também. Aqui, olha, eu posso também, olha, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô contando 5, mas pode mais ou menos. Eu posso chegar até o finalzinho, 5, 6, 7, 8. Até acabar a tinta, né? E aí eu vou de novo, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até acabar a tinta, certo? Então, eu fiz a que eu tinha explicado pra vocês, fiz esta e fiz essa, diminuindo os tamanhos, tá? Vou fazer aqui no meu, eu tenho que ter cuidado com a mão, tá? Pra não borrar o que eu já fiz. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Aqui, olha, nesse desenho, eu vou na do meio. Eu vou colocar a maior aí e vou 3 para cada lado. 1, 2, 3. Pego novamente, tiro o primeiro, que eu já tirei ali, né? Pra ela ficar no mesmo tamanho. Ai, que medo de borrar aqui.
tem que começar de dentro para fora, né? Eu fui mostrar para vocês, aí comecei de fora para dentro. Não é certo. Tem que começar de dentro para fora, mas tudo bem. Coisa importante também é tipo assim, onde eu vou colocar essas bolinhas? Onde que eu vou colocar esse pontilismo? A gente vai olhando, sabe? E vai fazendo, ai, aqui vai, isso vai surgindo. E, por exemplo, aqui, olha, tá vendo? Eu fiz essas duas iguais, essa e essa eu fiz igual. Então, eu vou tentando dar um equilíbrio. Aqui, olha, esta e esta é diferente desta e desta, tá vendo? Eu vou tentando dar um equilíbrio, que eu faço em um lado, eu faço no outro, mas posso. Aqui, por exemplo, essa flor, uma com pontilismo somente 3 pétalas, aqui pétala inteira com 3 pétalas, tá vendo? Então, eu posso ir brincando assim também, que fica super legal. Viu? Eu vou colocando a pontinha, começo no centro e vou para o lado até a tinta acabar, ó. Fica pequenininho. Recarrego, tiro a primeira vez, porque eu não vou tirar ali porque eu já coloquei, né? E vou colocando para o lado até a tinta acabar. Posso usar outras cores? Posso, mas eu acho que aqui, no caso, vocês estão vendo, né? Como que o pontilhismo branco dá uma vida aí deu uma vida aqui pra essa mandala, que ela já estava alegre, né, gente? Ela já estava super alegre. Bem, então eu fiz aqui, olha, um pedacinho da mesma. Eu usei essas flores aqui, né? Então eu fiz um pedacinho da mesma, olha. Tá vendo que lindo que ficou? E aqui, nesse meio aqui, olha, nesse espaço, eu vou colocar essa frase, vai aparecer espelhado pra vocês.
É uma frase do Ho'oponopono, que diz o seguinte: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. O Ho'oponopono é uma prática havaiana muito antiga, que tem visto assim, a conciliação e o perdão, tá? De nós mesmos para nós mesmos no nosso passado aí, pra gente rebentar essas correntes que nos prende, né? Pra gente seguir em frente em um outro momento do nosso crescimento espiritual. Então é essa frase que eu vou escrever aqui, olha. Então eu prendi aqui no espaço que eu vou pôr, coloquei fita crepe em outros desenhos que eu não quero que apareça, e vou usar o mesmo tom de marrom, tá? O mesmo tom que eu usei no fundo da mandala, eu vou usar aqui. Do mesmo jeito, olha, o pincel ele está na vertical e eu vou fazendo um movimento circular.